Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de geografia, tá certo? Mas antes de tudo, vamos fazer uma revisão, tá ok? Uma revisão da aula anterior, onde falamos sobre a área litorânea, a área urbana, a área suburbana e a área rural, onde cada ela tem o quê? Ela tem uma característica nisso que vai definir que área você está. Lembram disso que a tia falou? Então, a tia falou sobre paisagem, que paisagem é tudo aquilo que você ouve, que você vê. Não é só um lugar bonito. Paisagem não é só um lugar bonito. Paisagem é tudo aquilo que você vê, o que seus olhos veem, o que você sente, o que você cheira, tá certo? Então, se você fechar os olhos, só para relembrar, fechar os olhos na sua casa, você pode escutar o quê? Pode escutar a zoada de trânsito, pode escutar uma moto passando, um carro passando. Geralmente não. Sempre nas áreas urbanas é que ocorre esse tipo de barulho, né? Isso de trânsito. Onde você for, se você for na área rural, você já vai sentir o cheiro já é diferente, porque tem o quê? Tem mais aspecto verde. O cheiro é diferente, o barulho vai ser diferente, vai ser barulho de animais ou barulhos de alguns passarinhos cantando, já é diferente. Então, aprendemos que a área rural, onde tem mais o quê? As características, tá certo? Onde tem mais áreas verdes, mais animais. A área urbana, onde tem mais barulho, né? Isso, onde tem mais pessoas, mais construções. E a área suburbana, onde tem aquele equilíbrio. Tem tanto o aspecto da natureza quanto o aspecto da área urbana, tá certo? E a área litorânea é próxima ao litoral, onde também existe umas características, areias, existe também as plantas que são diferentes, onde tem mais pé de coco, né? Isso, onde venta mais. São algumas características também da área litorânea. Essa foi da aula anterior. Mas vamos lá para a nossa aula de hoje. Antes de passarmos para a aula de hoje, vamos fazer a correção da atividade que a tia passou para vocês, tá certo? Vamos lá? Olá, vamos lá continuar? Então, criança, vamos lá continuar. Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre relevo, tá certo? Então, mas antes de passarmos para esse assunto, vamos corrigir a atividade que a tia passou para vocês. Lembram? Na página 94. Olhem aí, a tia vai ler pelo livro, tá certo? Fica melhor. Na página 94, vocês vão pedir para vocês escreverem, tá certo? Escreva a definição dos termos apresentados. Então, letra A, paisagem modificada. O que é paisagem modificada? Ela é o quê? Então, vamos escrever a definição. Ela é aquele em que ocorreu alguma intervenção humana. Então, onde o homem interveio, então é uma paisagem modificada. Elementos nativos. Então, elementos nativos é aqueles que a própria natureza as colocou na paisagem. São elementos nativos, tá certo? E elementos naturais são aqueles que são os seres vivos e elementos não vivos que compõem a natureza. Então, existem, tá certo? Elementos naturais que são os seres vivos, elementos vivos e elementos não vivos. Quais são os elementos não vivos? São o quê? São as pedras, são as areias, tá certo? São as montanhas, são elementos não vivos que compõem a natureza. Ok? Então, vamos para o segundo quesito. O segundo quesito é uma pergunta pessoal, uma resposta pessoal, pois ele pergunta assim, ó. Na cidade que você mora, a área... Deixa eu te ler pelo livro, que fica melhor. A área suburbana? Uma pergunta. Se sim, coloca sim. Se não, coloca não. Se houver, cite dois bairros localizados neste espaço.
Então, vamos lá. Cite 2 bairros localizados nesse espaço. Se não houver, pesquise alguma cidade vizinha à sua que possua um bairro localizado na área suburbana. Então, se há, você vai colocar aí, tá certo? Se vocês moram, tá certo? Se vocês moram próximo a alguma área suburbana, se na cidade de vocês existe. Então, se existe, você vai colocar 2 nomes, tá certo? Desses lugares. Vocês vão colocar 2 nomes dos bairros. Se não houver, vocês vão pesquisar para colocar, tá ok? Então, é uma resposta pessoal. Verifiquem aí. Resposta pessoal. E no terceiro quesito, classifica as paisagens abaixo em litorânea, urbana e rural. Primeira paisagem, ela é o quê? Área urbana, litorânea ou rural? Ela possui mais elementos de áreas que são o quê? Urbana, não é isso? Existe mais construções, mais carros, mais pessoas. Então, é uma área urbana. E na segunda imagem é uma área litorânea, que é próxima ao litoral, não é isso? E na terceira imagem é uma área, observem aí quais são os elementos que predominam nessa imagem. Isso mesmo, elementos da natureza, que são a área rural. Ok, então vamos agora para a nossa próxima aula. Então, nossa aula, próximo assunto, né? Essa aula, ele vai falar sobre relevo. O que são relevo? Vocês com certeza já observaram a diferença de uma ladeira com uma avenida. Vocês já observaram a diferença de uma ladeira com a avenida principal? Aqui é a avenida onde a escola ela fica. Então, ela é o quê? Ela é plana. Se vocês observarem, tá certo? E tem na Dalva de Oliveira, na subida, ela tem uma ladeira. Então, já modifica o relevo, tá certo? Que é a crosta terrestre. E depois da avenida, né? Isso, existe também outras elevações, outras modificações que ocorreram na crosta terrestre. Então, essas modificações que ocorrem, ladeira, plana, morro, isso tudo, ela é chamada de relevo, que são as modificações que ocorrem na crosta terrestre, que é o assunto que vamos estudar hoje. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura. Eu peço que vocês acompanhem a tia na página 95. Então, a tia vai ler aqui, tá certo? Quando observamos o mapa, temos a impressão de que todas as terras são planas e de mesma altitude. Observe esse mapa aí que tem no seu livro. Então, se vocês olharem assim, parece que é tudo plano. Não tem elevação nenhuma, não tem altitude, não tem altitude, não tem altitude, parece que é tudo da mesma forma. Por quê? Porque quando vocês estão olhando para esse mapa, esse desenho, um desenho daquilo que realmente é. Então, o papel é plano, não dá para perceber se tem alguma elevação, se é plano, se não tem, não é isso? Então, vamos lá. Porém, você já sabe que as terras não são assim, elas não são assim. Essa impressão existe porque o mapa é um desenho que representa a realidade numa superfície plana. Então, porque ela é uma realidade que está sendo representada nessa superfície plana, que é o nosso livro, o papel. A superfície terrestre não é toda igual. Existem lugares mais baixos e outros com maiores altitudes. Essa forma variadas são chamadas de relevo, como a tia disse. Essas formas variadas, ladeira, avenida, tá certo? Morro, são chamadas de relevo, que são as formas variadas da crosta terrestre, tá certo? Então, abaixo dessa imagem, ela fala: o relevo é resultado da ação dos agentes internos e externos. Existem 2 agentes que modificam o relevo: o interno ou
A movimentação da camada interna da Terra é causadora de atitudes vulcânicas, tectônicas, dobras, fraturas e de abalos sísmicos. Lembram que estudamos em relação a essas placas tectônicas que ocorrem esses abalos sísmicos, que podem ocorrer terremotos, podem ocorrer tsunami, e isso tudo ele vai modificar a crosta terrestre, vai dar uma forma na crosta terrestre e também as vulcânicas, né? Isso então ocorrem essas modificações na crosta terrestre, mas também existe o externo. Os externos é causado pela erosão, que são desgastes da superfície terrestre pela ação dos ventos, chuvas, mares, geleiras, rios e dos homens, e pela acumulação de sedimentos, areias, argila, entre outros. Então, o que é erosão? Erosão são esses desgastes que ocorrem ao longo dos anos, chuva em montanhas, chuvas em rochas, vem a água do mar, vem o vento. Então, esse desgaste, tá certo? Esses fragmentos que ocorrem dessas rochas, eles vão para um determinado lugar. Então, esses fragmentos dessas rochas ocorrem, são chamados de erosão. Por causa da chuva, do vento, do mar, são chamadas de erosão. Então, ocorre essa modificação tanto pelos agentes internos, tá certo? E pelos agentes externos, tá ok? Então, vamos dar continuidade. Então, na página de vocês, na página 96, acompanha com a tia, página 96, ele fala que o Brasil tem um relevo pouco acidentado e altitudes pequenas. 93% da sua área total está abaixo de 900 metros. Então, o nosso Brasil, ela não tem muitas elevações, tá certo? A 93% da superfície do Brasil está abaixo de 900 metros. Por quê? Porque por conta do tempo, tá certo? Por conta do tempo, a erosão que ocorreu nessas montanhas, ocorreram que 93% da nossa superfície está abaixo de 900 metros. Então, o mais alto é o Pico da Neblina. É o único ponto cuja altitude está próximo dos 3.000 metros. O mais alto, tá certo? Um ponto mais alto que temos aqui no nosso Brasil é o Pico da Neblina, que ele se encontra no estado da Amazonas, tá certo? Então, vamos lá. Vamos verificar aqui o conceito de topografia. Na página 97 de vocês, topografia, o conceito ele vem do grego, essa palavra, tá certo? Então, o conceito de topografia é topos, lugar, região. Grafia, descrever, ou seja, a descrição de um lugar ou de uma região. Então, topografia, ele descreve aquele lugar e aquela região, tá certo? Então, observem esse mapa na página 97. E esse mapa, a legenda dela tem o quê? Tem os relevos que existem aqui no nosso Brasil, o mapa do Brasil. Então, tem planaltos, tem depressões, né? E tem planície. Observem aí. É por meio do mapa, do relevo ou físico, que estudamos os acidentes geográficos de um lugar. Pelo mapa, conseguimos definir a situação e a localidade deles. Observe esse mapa. Então, eles estão de acordo com as variações da cor. Vocês podem ver onde tem, né? Onde tem as planícies, onde tem a depressão, onde tem os planaltos. Observem de acordo com a legenda. Olha a cor deles. São cores variadas, estão vendo? Que o que tem no nosso Brasil são planícies, depressões e tem planaltos. Observem aí, que são os mais conhecidos, né? Então, vamos para a página 97. Na página 98, que estamos já na página 97.
Na página 98, vamos falar em relação às principais formas de relevos. São montanhas, planalto, planícies e depressões, que são as principais formas do relevo. Então, planalto pode ser encontrados em diferentes partes do país. Apresentam altitudes acima de 300 metros. Os planaltos mais conhecidos são os planaltos central sul mineiro e os planaltos da região amazônica. Então, o planalto ela tem uma pequena elevação, tá certo? Essa elevação, a altitude dela pode ficar acima de 300 metros. Ela tem uma elevação, tá certo? Ela não é totalmente plana, ela é plana com elevações, que pode chegar a acima de 300 metros. Já a planície ela é plana. Ela é totalmente, ela é plana, tá certo? É uma superfície geralmente plana com altitudes. As altitudes que ocorrem na planície, ela chega mais ou menos 100 metros. Então, ela é plana com poucas altitudes, que chegam a ser menos ou mais de 100 metros. Sendo localizadas em áreas de baixas altitudes. As planícies ficam ao longo dos rios ou litorais. Ou ao longo dos rios ou litoral, certo? E depressão, o que são depressão? Vamos verificar. Aparecem em altitudes de 100 a 500 metros. Muitas depressões estão situadas em regiões próximas de vales, de rios, como o Rio São Francisco, que atravessam alguns estados da região Nordeste. Então, a depressão, ela pode estar abaixo do nível do mar, tá certo? Ou a depressão, ela pode ser mais baixa de alguma outra elevação que pode ser maior do que ela, que chamamos de depressão, tá certo? A depressão, ela pode estar próxima de alguma outra elevação que é maior do que ela. Então, aquela localidade chamamos de depressão, certo? Então, vamos continuar. E montanha, como a gente já vimos, é uma elevação de terra, porém, no Brasil, não há registro de altitudes muito elevadas, como as montanhas. As montanhas são elevações muito altas, certo? Que tem uma altitude muito grande. Então, aqui no Brasil, não existe, tá certo? Não há registro de altitudes muito elevadas como as montanhas. Então, observe essas imagens. Estão vendo? Que são alguns parques, algumas montanhas, são serras do Espírito Santo, tá certo? Que são de Minas Gerais. Estão vendo? De Goiás. Então, vamos agora para a página 99. Na página 99, vamos verificar essas variações da crosta terrestre, tá certo? Vamos verificar as variações que existem. Então, as variantes do relevo, que são as mudanças ocorridas no decorrer do tempo geológico, como cordilheiras, serras, chapadas, tabuleiros, restigas, dunas, montes ou morros, ilhas, vales e patamares estão presentes no território brasileiro. Então, ocorreram ao longo do tempo, tá certo? Essas variedades, as variações que ocorreram nas crostas terrestres que existe aqui no nosso Brasil. Então, vamos lá, observem algumas dessas variantes. Então, as serras, elas são conjuntos de elevações, são várias elevações, tá certo? São um conjunto, em geral, que representam planaltos elevados, tá certo? Então, vamos para monte ou morro. Então, monte ou morro é uma elevação de relevo. Elevação de relevo. O monte, geralmente, é uma elevação que fica distante de outras elevações. Os montes
elas não ficam juntas, elas ficam distantes de outras elevações. E o morro é uma elevação menor do que as montanhas. Então, observem, as serras são conjuntos de elevações, em geral, que representam planaltos elevados. Não são aquelas elevações grandes, porque planaltos, ela tem até o quê? Até 300 metros, né? Isso, ela não tem essas elevações grandes, as serras. Já o monte, elas são elevações, tá certo? São elevações, mas elas não são próximas umas das outras, os montes. E o morro são elevações menores que montanhas. Ok? Vou continuar, dar continuidade, tá certo? E essas elevações que existem, exemplo, aqui vai ser o morro, aqui vai ser outro. Aqui no meio, chamamos de vale, tá certo? Entre uma elevação e outra elevação, chamamos de vale. Olha aí no livro de vocês. Uma região mais baixa entre montes ou morro e montanhas é chamada de vale. Vamos agora conhecer as dunas. Dunas são montes ou colunas de areias. Quando ocorrem, o vento fica soprando várias areias. E o que acontece? Essas areias se juntam e se tornam montes, tá certo? Se tornam colunas que se acumulam pela ação do vento e chamamos ela de dunas. Nas dunas, eventualmente, podemos ver um tipo de vegetação com galhos secos pela ação do sol. O Nordeste brasileiro é referência mundial em relação às dunas. Agora vamos verificar as chapadas, tá certo? As chapadas são formas de relevo com grande dimensão que apresenta considerável altitude. Então, são algumas elevações, tá certo? Que apresentam uma elevada altitude. Mas o que acontece? O topo dela, ela não é pontudo como as montanhas. O topo dela, relativamente, elas são planas, tá certo? O topo dela são planas. E os lados dela, ela pode ter diferentes inclinações. Observem a imagem, o topo delas são planas. E aos lados pode ter diferentes inclinações, tá ok? Diferente das montanhas. As montanhas elas têm uma altitude muito alta. Elas são grandes elevações, tá certo? De terras, onde o topo da montanha chamamos de pico, tá certo? Vamos lá, vamos dar continuidade. A ilha é uma extensão de terra cercada por água, doce ou salgada. Então, a ilha é uma extensão de terra cercada por água doce ou salgada. Quem é que já foi para a ilha de Itamaracá? Para a gente chegar na ilha de Itamaracá, a gente passa por uma ponte, certo? Pois ela é cercada por águas. Isso mesmo. Então, vamos lá. Parte do relevo da superfície da Terra está submersa nas águas, ou seja, embaixo da água. Então, nosso planeta Terra, ele não é chamado apenas de planeta Terra por acaso, porque assim, a maior parte do nosso planeta Terra é terra, mas o que acontece? A maior parte dela está submersa debaixo das águas, tá certo? E aqui conseguimos ver, aqui a gente vê chamada de continente. A parte do relevo emergente que vemos chama-se continente, certo? A parte que a gente vê chamamos de continente. E as terras existem abaixo das águas, existem várias montanhas, existem morros que a gente não consegue ver porque está abaixo das águas. Aqui no próximo parágrafo ele diz assim: abaixo das águas também existem verdadeiros vales e montanhas, mas não podemos vê-los porque está coberto de águas. E nesse espaço aqui amarelo, pintado de amarelo, ele fala assim: os seres humanos, para suprir suas necessidades, alteram as formas de relevo, por exemplo, para construir túneis e estradas
em áreas de serra. Então, o ser humano, para a adaptação do ser humano, para melhorar a sua vida, eles fizeram o quê? Modificado também o relevo. Fizeram estradas, fizeram o quê? Túneis, tá certo? E modificaram o relevo. Então, vamos passar para a atividade na página 100. A atividade para vocês vai ser página 100. Já tinha passado. Página 100, página 102 e página 103. Vamos lá. Eu quero que vocês, a tia só vai ler, tá certo? Vocês vão respondendo. Que é a tarefa de classe. A tia lê, vocês vão responder, tá certo? A tarefa de classe. Então, vamos lá. Enquanto a tia tá lendo, vocês vão respondendo, tá ok? Vocês pausam o vídeo, respondem, depois vamos corrigir. Caso esteja errado, vocês corrijam. Vamos lá. Página 100. Na página 100, primeiro quesito, faça a leitura da imagem a seguir e coloque os nomes dos tipos de relevo. Então, tem 3 nomes que vocês vão colocar, tá certo? Essa primeira imagem, que são o quê? Elevações de terras, são o quê? Chamamos de... Coloquem aí. E abaixo essa elevação maior, tem outra elevação, que ela ela está longe uma da outra. Chamamos ela de quê? Coloque o nome. E existe essa área aí, que ela é... Chamamos ela de quê? Vejam aí, tá certo? Segundo quesito. Associe as formas de relevo indicadas às fotos correspondentes. Então, tem 4 fotos, 4 relevos. Você vai associar cada um. Primeiro, morro. Segundo, planalto. Terceiro, serra. Quarto, dunas. Então, vai colocar número 1, morro. Número 2, planalto. Número 3, serra. Número 4, dunas. Vamos lá responder? Então, no primeiro quesito, vocês acham... vocês colocaram... Qual foi o nome? Colocaram serra? Ok. Então, acertaram. São serras, elevações, tá certo? Várias elevações são serras. E abaixo dessas serras, o que são? São um morro, isso mesmo. E a terceira, vamos verificar. O terceiro tipo de relevo é a planície. Isso mesmo. Vamos lá continuar. Essa primeira imagem são o quê? São terras que o vento elas sopram e juntando, chamamos de dunas. Isso mesmo, coloca o número 4. Ao lado dela, o que é que temos? Temos o quê? Está vendo essa elevação? Que não são juntas, são uma separada da outra. São o quê? São morro, isso mesmo. E abaixo da duna tem o quê? Observem aí. Falta colocar o número 2, né? E o número 3, que são planalto e serra. Vocês acham que essa terceira imagem é planalto ou é serra? Isso mesmo, é a serra. Muito bem. E a última imagem, né? São os planaltos, que tem pequenas elevações de terras. Ok, vamos para a página 102. Na página 102, vocês estão verificando aí essas imagens. E de acordo com a imagem, vocês vão pintar de acordo com a legenda. Então, tem aí, ó, morro, um amarelinho, mostarda, né? Tem o preto, que é o planalto, tem a serra verde, vai pintar de verde, e a planície vai pintar de vermelho. Então, a planície, algo plano, não é isso? A planície. Planalto tem uma elevação, tá ok? Tem as serras, estão vendo as serras, que são as elevações menores do que o que? As montanhas, não é isso? Tem o morro, estão vendo?
Então, pinta de acordo com a legenda, ok? Então, vamos para o sexto quesito. Sobre o município onde você mora, marque com um X a resposta correta. É uma resposta pessoal, porque é sobre o município onde você mora. Então, o município está localizado em um lugar plano. Então, Recife ele está localizado em um lugar plano. Então, marca. Recife em um lugar com elevação. Aqui em Recife tem algumas elevações. Tem alguns morros. Tem, então marca. E Recife também é próximo ao mar. Também marca ele. Recife é próximo. Tem rio, tem sim. Tem o rio Capibaribe, tem o rio Bibiribe. Marca também, vai marcar todos, não é isso? Vamos agora para a letra B. Quais formas de paisagem natural seu município apresenta? E o nosso município, ele apresenta montanha? Não. O nosso município, ele tem monte? E aí, vocês acham o quê? Ele tem monte. E o nosso Recife, ele tem morro? Ele tem um morro, que alguns de vocês já podem ter conhecido, tá certo? O morro, onde muitos eles fazem devoção à Santa Nossa Senhora da Conceição. Então, muitas pessoas fazem esse voto à Santa e pagam lá no morro da Nossa Senhora da Conceição. Então, tem um morro. Aqui no Recife tem ilha? Aqui no Recife tem lago? Tem sim, então marca. Aqui no Recife tem lagoa? Também tem. Aqui no Recife tem rio? Então, vocês vão marcar conforme o município de vocês, tá certo? Então, é uma resposta pessoal. Cada um marca conforme tem no seu município. Ok? Passar para a próxima atividade. Na página 103, pinte os quadrinhos que indicam as formas ou variantes de relevo que existem na cidade que você mora. Então, aqui existe planície. Existe planície, vocês vão pintar. Tem serra? Não, não tem serra. Tem dunas. Aqui no Recife, tá certo? Que é conforme você vai pintar o quadrinho onde existe na cidade. Então, tem dunas? Não. Tem restinga? E aí, tem restinga? Então, vamos lá. O que são restinga? Restinga é uma faixa de areia, tá certo? Que se prende próximo ao litoral. Então, aqui tem essa faixa de areia? Tem sim. O nosso Recife tem essa faixa de areia. Se eu tinha voltar, tem essa faixa de areia. No nosso, aqui, Recife, tem planalto? Tem lugares altos? Tem sim, planalto. Tem vale? Não, não tem vale. Tem o morro? Tem sim, aqui na nossa cidade do Recife. Tem ilha? Não marca, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos agora para um exercício complementar, tá certo? Um exercício que vamos complementares, tá certo? Sobre relevo. Peço que vocês peguem um caderno na página de geografia e vão copiem. Deem pausa, copiem, tá certo? Essas atividades. Depois que vocês derem pausa, copiarem, vocês respondam. Quando vocês responderem, soltem o vídeo. Tá certo? Combinado? Tá combinado? Então vamos lá. Creio eu que vocês já colocaram pausa e copiaram. Aí vocês agora vão soltar só para confirmar as respostas. Então, letra A, associe o correto. Vamos associar o correto. Letra A. Porção de terra cercada de água por todos os lados. O que são? São as ilhas ou são o morro? Respondam aí. Letra B. Conjunto de elevações, montanhas, são chamadas de montanheiras ou serras. E aí, respondam aí. Letra C. Um terreno geralmente plano chama-se planície ou planalto. Respondam. Montes de areia que se acumulam pela ação dos ventos. É o quê? Continentes ou dunas? Respondam aí. Letra E. Uma região mais baixa entre
os montes é chamada de restinga ou vale? Vamos lá. Vamos responder a letra A. Então, porção de terra cercada de água por todos os lados são as ilhas. Isso mesmo. Chamamos de ilha. Conjunto de elevações, montanhas são chamadas de serras. Isso mesmo. Um terreno geralmente plano chama-se planalto ou planície? Planície. Isso mesmo. Letra D. Montes de areia que se acumulam pela ação do vento é chamada de dunas. Isso mesmo. Uma região mais baixa entre os montes é chamada de vale. Isso mesmo. Vamos lá. Vamos continuar, tá certo? Elevação menor que montanha chama-se morro ou depressão. Uma elevação menor que chamamos que é menor que as montanhas chamamos de... Vamos verificar. Podemos dizer que o relevo brasileiro apresentam formas iguais ou diferentes. Vamos lá. Então, chamamos de morro, que são as elevações, tá certo? Menores que montanhas, chamamos de morro. E podemos dizer que o Brasil ele apresenta formas iguais? Não, diferentes. Formas diferentes do nosso relevo. Pronto, crianças. Tia, a nossa aula chegou ao fim, tá certo? E a tia vai deixar a atividade da página 101 para vocês fazerem em casa. Vocês vão fazer a página 101, essa atividade em casa, tá certo? E na próxima aula vamos corrigir, tá certo? Que na próxima aula vamos ter a aula ao vivo, tá ok? Beijo grande da tia Ana e vamos esperar para a próxima aula. Eu conto com vocês, espero vocês na próxima aula, tá certo?